A primavera está chegando e eu vim compartilhar com vocês nesse vídeo os meus estudos astrológicos a respeito da primavera de 2024, quais as energias que estão pela frente nesses próximos 3 meses. De novo, não como um momento de adivinhação ou de mera curiosidade, mas com uma consciência para a gente entender qual a energia que nós estamos atravessando agora no momento. Mas antes, eu acho importante a gente contextualizar em relação a esse ano. Então, esse ano começou no dia 20 de março, quando o Sol entra no signo de Áries, que é quando ele começa um novo ciclo ali pelas constelações. E naquele momento tem a leitura do mapa do ano, que leva a gente muito para dentro de nós, dentro de casa, dentro da família, um ano que a gente vem viver muito esses processos. Resolver problemas familiares, resolver muitas coisas ligadas à saúde. E aí a gente começa o ano através do outono, soltando as folhas secas, fazendo aquela limpeza num processo muito mais introspectivo. Passado 3 meses, quando o Sol chega no signo de Câncer, que ele gira lá a 90 graus, a gente muda de estação e entra no inverno. E aí a leitura do inverno de 2024 levava a gente a cuidar muito da saúde, tanto da nossa quanto dos nossos familiares. Eram todas as coisas que a gente tinha que arrumar na nossa rotina, nos nossos hábitos, na nossa organização do dia a dia, para cuidar das coisas. E realmente foi bastante o que a gente passou ao longo desse tempo. E agora chega a primavera, então depois de um ciclo de 6 meses aí, que a gente vive bastante esse momento introspectivo, a primavera é o florescer. A primavera e o verão é aquele momento que a gente se volta para fora, para o exterior. E a gente vai fazer agora o movimento do crescimento. No inverno, a gente está fazendo ali a intenção da semente que está germinando dentro de nós, naquele momento caseiro, como se a gente estivesse hibernando. E a primavera, essa sementinha começa a crescer, começa a florescer. E nós vamos ver como que vai ser essa primavera através do mapa de quando o Sol entra no signo de Libra. E isso vai acontecer no dia 22, no domingo, às 9 horas e 44 minutos. O Sol estará em conjunção com o nó do Sul, interceptado na casa 11. E Vênus, que é o regente do signo de Libra, também está aqui no finalzinho. Então, quais são os assuntos principais para essa primavera? A vida social. É a nossa relação com o coletivo, com os amigos, com os grupos, mas também é o nosso olhar para o futuro, o que a gente quer dali para frente. Só que como está com o nó do sul, é aquele ponto kármico de coisas que a gente tem que sair, é o ponto de partida. Só que além disso, a gente tem aqui a lua negra e o Mercúrio em Virgem, também em conjunção com essa energia aqui, então elas formam uma concentração de força, como se fosse um carrinho, como se fosse um bloco, que não está desassociado uma da outra, e elas estão dentro da casa 10, que fala do nosso trabalho, do nosso papel no mundo lá fora. Então, o Mercúrio é a nossa visão, o nosso raciocínio, a lua negra é o nosso instinto, é uma vontade muito grande de ser útil, só que a gente sente muito mais esse instinto onde ele traz o incômodo e a insatisfação, que é a respeito do julgamento, da cobrança, da crítica, de querer às vezes controlar as coisas e fazer tudo sozinho. E isso pode estar trazendo um questionamento muito grande se a gente está no trabalho, no local ou na posição certa em relação ao que a gente está fazendo na vida. Se o que a gente faz é realmente útil, realmente produtivo, se tem realmente uma finalidade, para que a gente está servindo para esse todo, para esse coletivo? E aí a gente olha para as pessoas à nossa volta com esse olhar crítico, e como essa energia está interceptada, ela não é visível logo de cara.
ela vem como um segundo plano, que a gente percebe depois. Talvez ali a gente faz tudo pelos outros para ser aceito e fica preso no querer agradar todo mundo, porque a Vênus, a regente, está nesse lugar. Então é importante fazer parte desse contexto, desse coletivo. Só que a gente está no momento que a gente acabou de ver ali, através do vídeo dos eclipses, que a gente está buscando a nossa identidade. Então, é um momento de reposicionamento nas relações que continuar se anulando não está se encaixando mais. E aí a gente tem essa oposição do Sol para Netuno em Peixes na casa 5, junto com o nó do norte em Áries, que é o ponto onde a gente tem que chegar. A casa 5, ela traz sobre as coisas que nós criamos, é o que a nossa identidade, o nosso coração manifesta. Através do Netuno, ele mexe muito a nossa intuição, a nossa espiritualidade. Então é como se a espiritualidade tivesse guiando a nossa sensibilidade, as coisas que a gente intui, e isso não se encaixa com o que os outros esperam da gente, ou a gente fazer coisas que sejam para agradar, mas são coisas que vêm de dentro para fora, coisas que a gente sente. E aí o nó do norte são coisas que só você pode fazer. Nessa identidade, só você pode criar. Então, cada um de nós tem um papel da vida a algo. Então, acho que a gente fica dividido entre o que a gente acha que esperam da gente, ou do que a gente quer fazer para ser aceito, e do que a gente sente que tem que fazer. Só que com todos esses pontos delicados que estão junto do Sol em Libra, acho que a hora que a gente sai para esse mundo lá fora, pode dar uma sensação da gente não se sentir pertencente ao meio em que a gente está, da gente não sentir mais, talvez, afinidade, ou sentir um descontentamento mesmo, que pode não ser nítido a princípio, das pessoas que estão no entorno, das pessoas que fazem parte da nossa vida. A gente tem o ascendente em Sagitário. O nosso eu estará buscando crescimento, desenvolvimento. E o Júpiter, que é o comandante dessa energia, está aqui nos relacionamentos, está buscando novas parcerias, está buscando parceiros de conhecimento, de crescimento, de aventura, novas alianças. Mas tem esse aspecto tenso aqui para a Lua Negra. Só que é desafiador, porque o nosso julgamento lá fora está muito forte, está muito ligado naquele instinto. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa das pessoas para somar, a nossa mente está muito crítica. Só que ela também não está clara. Porque nessa oposição para Netuno, não é o nosso racional nesse momento que tem razão e que está conseguindo fazer assim a melhor análise. A gente precisa sempre considerar nosso feeling, nosso sentir. Se a gente ficar só no pensar, a gente vai ficar preso nessa cadeia de insatisfação, nesse julgamento, nessa crítica, nesse incômodo. A gente precisa balancear o nosso sentir, porque é ele que vai mostrar os caminhos. E no final das contas, a gente sente essa necessidade de nos unir e de servir. Porque a lua negra, acima de tudo, ela é uma vontade, ela é um chamado para buscar a sua essência, o seu papel, para você entender qual que é a sua serventia em relação ao resto das pessoas. Só que esse sol também, ele faz a ponta de um grande trígono, que é esse triângulo aqui. Que a gente não tem só um, a gente tem dois, formando aqui uma estrela de 6 pontas. Mas nesse primeiro triângulo, a gente tem o Sol, a gente tem o tripé do Plutão em Capricórnio na casa 3, e a outro tripé tem Urano em Touro, em conjunção com a Lua em Gêmeos na casa 6. Então, aqui nesse primeiro tripé, a gente fala da relação da sociedade. Nesse segundo tripé, a gente fala da comunicação, do entendimento, diálogo, conversa com as pessoas, a nossa conexão. Só que com Plutão aí, requer transformação. Ele já está retrógrado e é a última vez que ele passa em Capricórnio. Ele está dando segundo, terceiro,
puxão de orelha ali de coisas que já vêm se desgastando e que precisam ser curadas através dessa conexão que a gente tem com as pessoas, que vem muito da nossa forma de enxergar e de entender. Então, tem uma transformação na nossa visão, na nossa mente, na nossa cabeça. E isso vai refletir na transformação que a gente tem da forma como a gente fala, na forma como a gente se coloca e se expressa com as pessoas à nossa volta. Se essa transformação não acontecer, não vir essa cura, a gente sente aquele peso de se sentir aprisionado, impotente, desconfiado, amedrontado em relação a essas ligações, em relação a essa interação. É como se a gente se sentisse ameaçado. A gente precisa fazer essa cura da nossa mente para a gente se sentir forte, para conseguir se expressar. A outra ponta, no Urano e da Lua, ela traz essa libertação e essa mudança do emocional, mas que fala de novo do nosso servir e do nosso trabalho em equipe, porque está na casa 6. Então, tem mudanças de como a gente se sente na relação de um grupo que trazem mais leveza emocional, mais jogo de cintura, mais flexibilidade. O Urano ele rompe Touro, então ele tira aquela casca da rigidez, da teimosia, para a gente ter esse emocional mais flexível. Nós estamos passando por uma mudança de como a gente trabalha junto, e isso pode trazer na nossa vida prática mudanças do nosso círculo de convívio, mudanças de equipes que a gente trabalha, mudanças de pessoas que estão no nosso cotidiano, no nosso convívio, mudança de quem está ali no dia a dia com a gente, prestadores de serviço, dessa convivência social. E talvez também porque nós estamos transformando a nossa forma de enxergar. E isso talvez faça a gente buscar novas parcerias que tenham mais afinidade. Se a gente está mudando de fase agora, né, como a gente já viu nesse vídeo dos eclipses, como a gente viu aqui nesse momento da primavera, como a gente está contextualizando esse momento do ano, e agora a gente vai para o mundo lá fora para se integrar, para se conectar com as pessoas, a gente precisa ter claro que nessa mudança de fase não é o mais do mesmo. Porque nesse outro triângulo aqui, o que está fortalecendo entre o ascendente em Sagitário, a roda da fortuna em Leão e o nó do norte em Áries? Na casa 9 e na casa 5. O nosso eu, a nossa identidade, que está crescendo, que está evoluindo, que está trabalhando essa força que o nosso espírito se manifesta através da nossa personalidade, da nossa autoconfiança, o que a gente enxerga, que a gente intui. Então, nesse momento que a gente está transformando a nossa forma de se relacionar, é uma oportunidade da gente experimentar no mundo lá fora, com as pessoas, na prática, na vivência, esse socializar de uma forma diferente. Na casa 4, aqui dentro de casa, a gente ainda tem Saturno em Peixes fazendo um trígono com Marte em Câncer na casa 8. O trabalho interno ele continua. Olha, começa aqui a casa 4 em Aquário. Nós ainda estamos em paralelo nessa mudança interna dentro de nós, dentro do lar, dentro da família, resolvendo os problemas, organizando as coisas que a gente precisa, solidificando o nosso amadurecimento, cortando coisas do passado, organizando e repassando a limpo partes do nosso psicológico, das nossas memórias, do nosso padrão de comportamento. Então, isso tudo ainda continua acontecendo. É aqui o Marte, né, fazendo quadratura com os nodos lunares. A gente está cortando ali o passado do futuro. É aquele momento decisivo que dentro da gente, de como a gente se sente, a gente está fazendo essa ruptura, soltando finalmente alguns nós. E o seguir em frente é a partir do que a gente sente que tem que fazer, não o que a gente acha que esperam da gente. E se querer agradar todo mundo é de onde a gente tem que sair.
é o que a gente está transformando. É dali que eu acho que é onde a gente se sente perdido e que talvez não estejam fazendo mais sentido, porque você se desconecta de você. E aí esse duplo trígono aqui, né, que é essa estrela aqui, é a nossa identidade que está se descobrindo, que está sobreposta a essa transformação da nossa conexão com as pessoas. Então, nessa primavera, é sim um momento de florescer, de dentro para fora, de quem a gente é, de uma forma nova, como a gente ainda não foi. É uma oportunidade da gente viver relações novas, experiências novas, buscar parcerias que nos agreguem, mas que a gente possa ser verdadeiro com o que a gente sente, com quem a gente é. E esse é o nosso florescer dessa primavera de 2024. Eu espero que ao longo desse tempo, através das coisas que você vai vivendo, especialmente em relação a esse social, que você lembre desse vídeo, dessa consciência, para você se observar, para você ir sentindo de que o desafio agora é fazer diferente. E a gente tem aqui um dedo de Deus apontando justamente para Vênus em Libra, que é o regente do signo de Libra, que são os nossos valores. O que é importante na primavera? É a gente olhar para o futuro, é olhar para frente e valorizar as relações, e valorizar as pessoas que estão com a gente, e valorizar essa sociedade que a gente está incluso. Só que para isso a gente precisa entender que é a base, é o Netuno em Peixes e o Urano é a Lua. Quando a gente liberta esse emocional do passado, quando a gente permite esse amor crescer dentro de nós, essa espiritualidade nos guiar através da nossa sensibilidade, do aprendizado e do crescimento do amor que brota nos nossos corações, isso leva e aponta para Vênus, que o nosso crescimento em relação ao amor é por todos, é pelas pessoas. E quando a gente entende essa base, a gente dá um salto quântico para onde o dedo de Deus está apontando, que são as nossas relações. Tudo é uma longa caminhada para a gente ir se curando e aprendendo sobre o altruísmo, que é a cura para o nosso egoísmo, que é para onde a gente tem que caminhar na nossa evolução. Então, nesses pequenos passos, que a primavera nos ajude, nesses 3 meses, a se conectar com as pessoas de uma forma diferente e que a gente possa progredir. Fiquem com Deus e um beijo.